É com profundo sentimento que me faço porta-voz dos ministros dessa segunda turma deste Supremo Tribunal Federal para cumprimentar o eminente decano, ministro Celso de Mello, pela sua última sessão jurisdicional deste colegiado. Esse momento representa o marco da carreira de um juiz que dedicou uma vida à defesa da integridade institucional desta Corte. Dedicação essa firmada na renovação permanente do compromisso de devoção aos pilares da nossa democracia constitucional. Esta singela homenagem de todos nós revela um sentimento abundante de gratidão de todos pelo convívio amigo de uma personalidade histórica, um jurista cuja densidade intelectual iluminará gerações. Uma figura unanimemente louvada pela comunidade jurídica nacional, não apenas pelas suas contribuições para o direito, mas sobretudo pelo primor ético, cortês e agregador da sua atuação como membro deste tribunal. Natural de Tatuí, São Paulo, Celso de Mello formou-se na tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em 1969. E já no ano seguinte, ingressou na carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo. Tempos difíceis aqueles. Após 20 anos na instituição, em 89, foi indicado ao Supremo Tribunal Federal ante a aposentadoria do ministro Rafael Maia. A feliz proximidade entre o início da atuação ministerial de Celso de Mello e da vigência da Constituição de 88 permitiu a construção de um rico legado jurisprudencial de defesa irrestrita das garantias processuais penais. Nomeado à Corte menos de um ano após a promulgação da Constituição, da Carta Constitucional de 1988, Celso exerceu papel-chave em nossa recém-instalada democracia, que, ainda permeada pela herança autoritária dos tempos ditatoriais, pouco estava acostumada ao estrito respeito às garantias e aos direitos fundamentais. É possível dizer que parcela rica do que hoje se conhece na doutrina e na jurisprudência brasileira sobre o tema possui a marca inconfundível do ministro Celso de Mello. Sua atuação primorosa como juiz constitucional baliza um impecável legado de um garantista que nunca se negou a buscar soluções inovadoras dentro do sistema constitucional de proteção de direitos. A defesa irrestrita das garantias ao contraditório e a ampla defesa em seus votos data dos seus primeiros anos na atuação do Supremo Tribunal Federal. É o caso, por exemplo, dos posicionamentos sobre o direito ao silêncio, do qual, para o ministro, decorre também a prerrogativa do acusado negar, ainda que falsamente, a prática da infração, bem como sobre questões aparentemente simplórias, mas que na prática forense possuem impacto de grande relevância à defesa dos direitos individuais, a exemplo da obrigatoriedade de abertura de prazo à defesa para se manifestar sobre a prova pericial realizada. Ainda no campo processual penal, seus votos ajudaram a formar jurisprudência no sentido de assegurar aos cidadãos o respeito à intimidade e à privacidade frente às tendências de abuso por parte dos detentores do poder. O seu veemente repúdio às provas ilícitas, cuja inadmissibilidade é, na opinião do ministro, uma das projeções concretizadoras mais expressiva da garantia do devido processo legal, é marca conhecida em vários precedentes. No HC 69912, o Supremo, com o voto do ministro Celso, reconheceu a necessidade de lei com previsões específicas para a utilização da interceptação telefônica no processo penal. Já no RHC 90376 de sua relatoria, reiterou-se jurisprudência da Corte, no sentido de que o quarto de hotel, quando habitado,
também estaria acobertada pela proteção referente à inviolabilidade do domicílio, qual exige prévia decisão judicial para qualquer tipo de atividade probatória. Embora fiel aos precedentes firmados no plenário, o ministro Celso não se eximiu da responsabilidade de fomentar debates necessários ao avanço da jurisprudência do Supremo. Tal é o caso das extradições para o cumprimento da prisão perpétua, as quais, até 2004, eram autorizadas pela Corte sem ressalvas. Foi em um precedente de sua relatoria que se condicionou a entrega do extraditando ao compromisso do Estado requerente em comutar a pena imposta ao limite de 30 anos previsto na legislação brasileira. Em outro caso de extradição, o ministro excetuou entendimento até então consolidado e permitiu a concessão de prisão domiciliar a estrangeiro de idade avançada e em grave situação de saúde. Posteriormente, após outras decisões com conteúdo semelhante, o plenário da Corte destacou a necessidade de se ponderar a prisão para extradição com os direitos assegurados pela Constituição de 88. A deferência ao sistema de garantias individuais constitucionais orientou ainda o posicionamento do Celso de Mello, no julgamento das ADCs 43 e 44 e do HC 152.752, em que o tribunal discutiu a constitucionalidade da execução provisória da pena privativa de liberdade após a condenação em segunda instância. O histórico voto do decano afirmou que o postulado do estado de inocência repele de forma veemente suposições ou juízos prematuros de culpabilidade até que sobrevenha o trânsito em julgado da condenação penal ante a opção soberana do Constituinte nesse sentido. A eficácia normativa desse postulado não se acanha diante das deficiências do sistema processual penal, até mesmo porque, nas palavras do eminente decano, eventual inefetividade da jurisdição penal ou do sistema punitivo motivada pela prodigalização de meios recursais não pode ser atribuída ao reconhecimento constitucional de direito fundamental de ser presumido inocente. Em um dos casos mais emblemáticos sobre a liberdade de expressão no sistema constitucional brasileiro, garantiu-se o direito de movimentos sociais organizarem a chamada Marcha da Maconha. O tema, alvo de grande discussão na sociedade civil, mereceu tratamento meticuloso por parte do voto do ministro Celso de Mello, no qual, com grande sabedoria, delimitaram-se as fronteiras entre o legítimo direito de reunião e de participação política e o eventual cometimento de crimes. Mais recentemente, o brilhantismo do eminente decano nos rendeu uma das mais paradigmáticas decisões da nossa Corte na concretização do direito constitucional à igualdade. No julgamento da ADO 25, o tribunal reconheceu a inconstitucionalidade da ausência de regulamentação do crime de homofobia. As 155 páginas do voto de Celso de Mello consagraram um tratado das liberdades fundamentais na ordem constitucional brasileira. Reconhecendo o quadro de absoluto desrespeito e de ameaças à população LGBT brasileira, o decano asseverou que o Tribunal Constitucional não pode curvar-se às pressões de grupos sociais majoritários que buscam impor exclusões e negar direitos a grupos vulneráveis por meio de atos odiosos de violência, preconceito e discriminação. Ainda ressoam nos meus ouvidos as suas palavras durante aquelas longas sessões. Esse breve percurso pelo legado jurisprudencial de Celso de Mello revela apenas parte das suas ricas e históricas contribuições, fruto da incansável dedicação do seu excepcional saber jurídico à proteção do Estado de Direito. A densidade de seus votos, a cautela e o esmero no enfrentamento de discussões complexas cotidianamente nos rememoram o primoroso valor da missão atribuída à Corte Constitucional Brasileira.
qualquer tentativa de registro do significado da trajetória do decano, contudo, seria certamente incapaz de apreender o simbolismo de sua figura para os membros do tribunal. A presença de Celso no Supremo não se esgota neste caloroso momento. Será ela constantemente projetada por todos os que creem na relevância da jurisdição constitucional para a construção de uma sociedade democrática e justa. Um abraço, caro Celso, de todos nós. Presidente, peço a palavra. Eu queria fazer minhas as palavras de Vossa Excelência e muito teria a acrescentar diante da vasteza da obra e do legado de nosso eminente decano. Mas queria apenas assentar ou lembrar uma frase do grande orador, filósofo, político e também jurista romano Marco Túlio Cícero, que dizia que não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. Eu sou testemunha, senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, todos aqueles que nos assistem, que nos 15 anos que tive o privilégio de acompanhar Sua Excelência, o ministro Celso de Mello, eminente decano desta Suprema Corte, vi que Sua Excelência não apenas conquistou a sabedoria, mas soube usá-la em prol do avanço civilizatório da nação brasileira. Seja muito feliz, eminente ministro Celso de Mello. Estaremos sempre com Vossa Excelência acompanhando seus passos daqui para frente, como sempre fizemos. Felicidades. Senhor presidente, a ministra Carla deu a palavra. Por favor, Vossa Excelência fala, eu peço a palavra ao ministro presidente na sequência. Por favor, ministro Fachin, ouço o senhor com todo gosto. Pois não, ministra Carmen Lúcia, senhor presidente, ministro Gilmar Mendes, senhor ministro Ricardo Lewandowski, excelentíssimo decano, ministro Celso de Mello. Também peço licença para subscrever a saudação que o eminente ministro-presidente, ministro Gilmar Mendes, vem de fazer a Vossa Excelência. E me permito apenas algumas palavras para registrar que também tenho a viva emoção de estar nesta bancada virtual ao lado de Vossa Excelência, e é uma emoção que se multiplica nesta última sessão da Colenda Segunda Turma, que tem o prazer da luminosa presença de Vossa Excelência. Fugit irreparabili tempus, dizia o poema de Virgílio, ou simplesmente tempus fugit, como nos acostumamos a utilizar. Penso, porém, que no caso, eminente ministro decano, é no espírito do aforisma de Horácio, de Hipócrates, que se encontra a sabedoria sobre sua atuação nesse tribunal. Vita brevis, ars longa. Refiro-me, em primeiro lugar, ministro Celso de Mello, a tudo que aqui aprendemos e apreendemos, os brilhantes votos proferidos por Vossa Excelência e ao equilibrado posicionamento em casos relevantes julgados por esse tribunal. E são registrados na memória desta Corte votos memoráveis como os que se debruçaram sobre o princípio da laicidade e da dignidade humana, no caso da pesquisa de células-tronco, aqueles votos extraordinários como o que retirou o entulho autoritário de nossa legislação
especialmente o julgamento da denominada Lei de Imprensa. Também ficarão nos anais desta casa o posicionamento firme, intransigente, como é de um magistrado independente e imparcial, a favor do respeito ao direito das minorias, como no caso da criminalização da homofobia, e também na interpretação pioneira de Vossa Excelência sobre a cláusula material de abertura da Constituição aos tratados de direitos humanos no histórico precedente da prisão do depositário infiel. É assim, eminente ministro Celso de Mello, e vamos guardar as lições dos votos de Vossa Excelência, mas também de modo especial, não apenas as lições dos votos, guardarei o comportamento exemplar de magistrado de Vossa Excelência. Vossa Excelência é portador da gravitas, como, aliás, o eminente decano costuma frisar. Tem o sentido do comedimento e da responsabilidade. E é por isso mesmo notável sua contribuição nos votos e no comportamento como juiz dessa Suprema Corte, tanto nos votos proferidos como no exemplo verdadeiramente humano da sua atuação neste Supremo Tribunal Federal, que foi e sempre será considerado decisivo para a afirmação plena do Poder Judiciário nos dias de hoje e em toda a sua trajetória nesse tribunal. Todos sabemos que desde a criação do Supremo Tribunal Federal, oficialmente em 1891, no início do período republicano, o tribunal esteve muito próximo das facciosas disputas políticas que então dividiam oligarquias locais e nacionais. Era comum, como se sabe, que a nomeação de ministros para esta corte estivesse mais afeita aos interesses locais do que aos reclamos da Constituição. Essa aproximação, no entanto, esteve mais atreladas àquelas circunstâncias e ali o judiciário não exercitava o seu poder de arbitrar os grandes conflitos da nação no papel de árbitro da federação, que por Rui Barbosa fora sonhado como sendo do Supremo Tribunal Federal, naquele tempo passaram a ser do Poder Executivo. Eram lamentáveis, então, as ameaças de descumprimento de decisões do Supremo Tribunal Federal, exemplificados naquele começo do período republicano nas posições dos marechais presidentes. E ainda que constrangida por essas circunstâncias, me permito registrar que se formou uma tradição de ministros dessa corte, uma tradição de ministros que lutaram para a preservação da autonomia da justiça, preservação da autonomia da justiça face às ameaças totalizantes, especialmente do Poder Executivo. Me refiro a ministros com a altivez de um Pedro Lessa ou do eminente constitucionalista Castro Nunes. Nos sombrios momentos da história do país, o brilho dele serviu de guia para a atuação de juízes intimorados como Vossa Excelência. Juízes como Hermes Lima, Evandro Lins e Silva, Adalto Lúcio Cardoso e Vitor Nunes Leal. Em suas atuações e na discrição com que trabalhavam, reside a essência da independência e da autonomia do Poder Judiciário e da Corte Constitucional que nos legou a Constituinte de 1988. Vossa Excelência, ministro Celso, e aqui concluo essas singelas palavras, honra essa tradição, a tradição dos ministros desta Corte que lutaram para a preservação da autonomia da justiça. Faz justiça, Vossa Excelência, na defesa pela liberdade de Montesquieu. A liberdade não como possibilidade de se fazer o que se quiser, mas como poder fazer aquilo que se deve querer. A vontade sem responsabilidade é tirana, autoritária e despótica. A vontade fundada no imperativo da ética e da vida pública
liberta e emancipa, como Ulisses fez, para não se deixar cair no canto das sereias. A promessa da Constituinte teve nas mãos de Vossa Excelência a condução digna das maiores aspirações de um povo redimido. 5 anos pude estar aqui ao lado de Vossa Excelência e registro, eminente ministro decano, que Vossa Excelência deixa votos brilhantes e, sobretudo, um exemplo. E é de exemplos que se faz a nossa vida ativa. Para nós que temos na justiça uma profissão de fé, é impossível exagerar se dissermos que Vossa Excelência deixa um testemunho dela, a fé paulina, da fé como posse antecipada daquilo que já possuímos. A verdadeira liberdade que só existe na República e tenha na lei a autoridade máxima. Ministro Celso, que sua arte, a arte de Vossa Excelência, seja longa como a imorredora promessa de nossa República. Muito obrigado, eminente ministro José Celso de Mello Filho. Presidente, senhor presidente, senhores ministros, senhor subprocurador, meu querido ministro decano Celso de Mello. Quando cheguei aqui, o ministro Lewandowski acaba de lembrar, cheguei um pouco depois do ministro Lewandowski, o ministro Carlos Veloso, que tinha 3 anos de aposentadoria e que era também desta segunda turma, integrou com Vossa Excelência, que era o presidente, me disse que eu iria para a primeira turma, junto com o ministro Lewandowski, junto com o ministro Carlos Brito, sob a presidência do meu querido ministro Zé Paulo Sepúlveda Pertence. O Supremo tinha, nas 2 turmas, a presidência do ministro Pertence e de Vossa Excelência. Não eram presidentes, eram sábios que nos ensinavam todos os dias. O ministro Ricardo Lewandowski já lembrou mais de uma vez comigo que as sessões da primeira e da segunda turma não terminavam às 6, porque aí continuavam lições e quase conversas, né, ministro Lewandowski, sobre códigos anteriores, situações anteriores, até numa situação diferente de hoje, porque o acúmulo de coisas nos impede de persistir até em sessões mais longas, ouvindo as palavras dos senhores presidentes, como ouvimos naquela nossa chegada no Supremo Tribunal Federal. Quando tive a oportunidade, pude passar para a segunda turma, o mote que me levou a isso foi basicamente a lembrança desta recomendação do ministro Veloso. Vai trabalhar com o ministro Celso, que é um grande sábio a ensinar permanentemente. Não apenas lições de direito eu vejo hoje, mas lições de vida. A forma de conduzir as coisas, a forma de ponderar sobre tudo. E, insisto, o ministro presidente Gilmar Mendes já falou das grandes lições de direito que foram repetidas pelo ministro Lewandowski e também agora pelo ministro Fachin. Eu quero chamar a atenção também para esta forma gentil, liana, mais firme, sempre muito argumentativa, com que Vossa Excelência nos ensina todos os dias a melhorarmos como seres humanos e como juízes. Eu não acho que as pessoas, por deixarem um cargo, deixam também quase que a memória do que tudo que se faz no período que se passa em cada experiência. O ministro Gilmar citou como presidente tantas lições, o ministro Lewandowski e o ministro Fachin fizeram tão belas citações de Cícero. Eu, como sertaneja, vou citar alguém que é cidadão do mundo, sendo do norte de Minas, que é o grande Guimarães Rosa, que põe na boca do Riobaldo uma frase: sorte é isso, merecer e ter. O Brasil tem muitos problemas, mas um país que tem Celso de Mello como juiz do Supremo Tribunal Federal e que transformou nesta andança desses 32 anos completados ontem, de vigência dessa Constituição, como uma lição de jurisdição constitucional, mas principalmente
de apego e de exemplo de lutar pela democracia, de fazer da sua experiência de vida uma luta por direitos fundamentais. Com toda certeza, nós somos um povo que merecemos e temos juízes como Vossa Excelência para serem exemplos permanentes. A aposentadoria não faz passar nem o exemplo, mas principalmente não faz passar a lição que é Vossa Excelência como ser humano e como juiz. Muito obrigada por repartir conosco esta tão grande densidade humana que Vossa Excelência tem. Muito obrigada, senhor presidente, por ter me concedido a palavra. Por favor. Doutor José Ilaias. Obrigado. Obrigado, presidente desta turma, Gilmar Mendes, eminentes ministros Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, excelentíssimo ministro decano Celso de Mello. O destino me concede o privilégio de estar nesta cadeira reservada ao Ministério Público Federal, na última sessão da qual Vossa Excelência, ministro Celso de Mello, participa como integrante da segunda turma desta Suprema Corte, antes da sua anunciada e merecida aposentadoria. Eu começo dizendo que Vossa Excelência não é juiz apenas da Suprema Corte, não é ministro apenas da Suprema Corte. Vossa Excelência é ministro e juiz do Brasil, pelas lições, pelo exemplo que deu e dá ao longo destes anos que integra o Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência deixa um legado extraordinário de interpretação e aplicação da nossa Constituição Cidadã de 1988. Como jurista iluminado, Vossa Excelência esteve sempre atento aos fins e aos valores albergados pela nossa Carta Magna. Muitos de nós devemos à pena de Vossa Excelência. Defensores dos direitos humanos, ambientalistas, indigenistas, atuantes no combate à corrupção, discriminados de todas as formas, demandantes do Sistema Único de Saúde, defensores da moralidade pública, consumidores, enfim, todos que sonhamos com uma sociedade mais justa, igualitária e na qual predomine a paz e o respeito uns pelos outros e também do poder público para com os cidadãos brasileiros. Vossa Excelência, de inteligência privilegiada, vastíssima cultura jurídica, sensibilidade humana e profundo conhecedor do constitucionalismo contemporâneo e, de modo muito especial, do constitucionalismo brasileiro, soube e sabe, como ninguém, conferir vivacidade à nossa Constituição de 1988, concretude aos seus comandos. Poucos juristas, eu digo e afirmo, neste país, viveram e deram vida à Constituição, tal como Vossa Excelência. Cada voto seu neste tribunal constitui uma aula de direito e lições de humanismo. Por isso, as atuais e as futuras gerações recomendo que, se querem se aprofundar na melhor doutrina, se debrucem sobre o trabalho gigantesco que o jurista Celso de Mello realizou nestes mais de 30 anos em que atuou como ministro desta Suprema Corte. Muito mais poderia dizer sobre o ministro Celso de Mello, sobre o respeito e a admiração que angariou na comunidade jurídica, porém o protocolo recomenda a brevidade. Portanto, finalizo rendendo a Vossa Excelência, ministro Celso de Mello, as minhas homenagens e falo também aqui em nome dos meus colegas que atuam perante esta segunda turma e expresso meu reconhecimento
pelo trabalho realizado nesta Suprema Corte e pelo bem que prestou ao Brasil nestes longos anos. Desejo-lhe que aproveite os dias que virão ao deixar o seu assento neste tribunal. Muito obrigado, presidente Gilmar Mendes, pela oportunidade que me concede nesta sessão. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir... Por favor, com a palavra para o ministro Celso. Palavras tão generosas, tão amáveis, comovem-me imensamente e atingem-me fundo, realmente fundo, em meu coração. Especialmente nesse momento em que fluem os dias, em que se esvai o tempo e em que eu me aproximo do final da minha jornada neste augusto tribunal. O Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, eminente subprocurador-geral da República, o Supremo Tribunal Federal é muito mais do que o órgão de cúpula do Poder Judiciário Nacional, a joia da coroa das instituições republicanas, na feliz expressão de Levi Carneiro, em palavras sempre relembradas nesta corte, pelo eminente ministro Carlos Veloso, o Supremo Tribunal Federal, muito mais do que tudo isso, muito mais do que o órgão incumbido da defesa da Constituição e das liberdades fundamentais e da proteção da República e da própria integridade da ordem constitucional, o Supremo Tribunal Federal representa para mim um verdadeiro estado de espírito, presente em minha alma e, mais do que isso, senhor presidente, um estado de espírito que induz a saudade que para sempre guardarei em meu coração dos dias em que permaneci nesta alta corte judiciária de nosso país. Representou para mim, senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, senhor representante do Ministério Público, uma honra imensa o haver sido guindado à Suprema Magistratura nesta alta corte, onde a convivência com as eminentes juízas e com os eminentes juízes que o integram tornou um imenso fator de aprendizado e de notável experiência para mim, especialmente quando o Supremo Tribunal Federal se viu confrontado com graves desafios comprometedores da institucionalidade delineada pela Constituição da República. Foi-me igualmente honroso haver participado desta colenda segunda turma, ao lado de notáveis magistrados e todos eles eminentes professores de direito. Os eminentes ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Edson Fachin e Carmen Lúcia, cujas valiosas lições sempre representaram para mim um fator de imenso enriquecimento cultural. Eu agradeço profundamente as palavras generosas
e as retribuo, senhor presidente, e as retribuo com os meus melhores votos de plena felicidade a vossas excelências, portanto, a todos os eminentes ministros desta colenda segunda turma, o seu presidente, o eminente ministro Gilmar Mendes, a eminente ministra Carmen Dulce, o eminente ministro Luiz Edson Fachin, o eminente ministro Ricardo Lewandowski. E desejo também, e estendo também, esses mesmos votos ao eminente senhor subprocurador-geral da República, Dr. José Elaeres, representante digno do Ministério Público, aos senhores advogados, defensores públicos e membros da Advocacia de Estado. Mas, com particular destaque, eu estendo esses meus votos aos ilustres e dedicados servidores do Supremo Tribunal Federal, notadamente àqueles que atuaram e continuam a atuar nesta colenda segunda turma, viabilizando-lhe os trabalhos e tornando possível o exercício de nossa jurisdição. Eu sou muito grato pelas palavras que me honram, sobretudo, e me despeço com um adeus. Dessa colenda segunda turma. Obrigado. As palavras aqui proferidas ficarão nos anais da casa do nosso colegiado. Um grande abraço, ministro Celso. Está encerrada a sessão. Obrigado. Boa tarde.